Marx construiu várias organizações políticas ao longo da sua vida. A mais importante delas foi a Primeira Internacional Socialista. Uma organização política que conseguia pela primeira vez reunir todos os socialistas, todos os lutadores, todos aqueles que criticavam a sociedade capitalista e que queriam transformação dessa sociedade. Então veja, se o marxismo tem alguma coisa para nos falar atualmente, é no sentido de que não há saída para a humanidade sem que nós façamos esse esforço de assimilar com profundidade as ideias produzidas por Marx. Sem a gente fazer esse esforço, sem nós procurarmos assimilar a obra desses dois grandes gênios, nós não conseguiremos dar nenhum passo à frente na história do pensamento. Por quê? Porque, veja, o destino do marxismo, o destino da obra de Marx está diretamente ligada ao destino da sociedade burguesa. Enquanto a sociedade burguesa continuar existindo, enquanto a sociedade atual tiver como pilar, tiver como fundamento a propriedade privada dos meios de produção, enquanto a sociedade se basear na exploração do trabalho pelo capital, enquanto a nossa sociedade tiver como fundamento a luta de classes, o marxismo terá algo para nos falar sobre essa sociedade. Portanto, o marxismo só conseguirá ser superado, e aí nós abriremos uma nova perspectiva de formulação teórica para a humanidade, se nós assimilarmos essas ideias, não é? E nós a colocarmos em prática, junto aos movimentos sociais. Portanto, nós temos uma tarefa muito importante pela frente, camaradas. Nós não podemos nos dar o luxo, não é, de nos privarmos de ter acesso a essa obra histórica. A obra marxista, ela se confunde com a história da humanidade. O que o Marx fez, não é, nesses mais de 114 tomos que estão sendo publicados na Europa, foi tentar reconstituir, de um ponto de vista crítico, toda a história da humanidade. Foi mostrar, de um ponto de vista teórico, que a história da humanidade não é produto da vontade de um ser sobrenatural, de que a história da humanidade não é um destino previamente traçado e que nós não temos condições de agir sobre essa história. Foi mostrar que a história da humanidade não é um produto da natureza, não é algo, né, definitivamente acabado. Portanto, o que o Marx tentou mostrar em todas as suas obras foi que a história é uma construção dos seres humanos, de que somos nós, não é, que construímos essa história cheia de contradições, essa história, não é, cheia de diversidade, que faz parte desse longo desenvolvimento da humanidade. Mas veja, o Marx, além de compreender a história da humanidade e elaborar uma teoria para se compreender o modo de produção capitalista, ele tentou mostrar para gerações posteriores que o capitalismo era o único modo de vida social, o único modo de produção na história da humanidade que possibilitava aos homens a construção de uma nova sociedade. De uma sociedade que não mais se baseasse na luta de classes, de uma sociedade que não mais tivesse como pilar as desigualdades sociais e econômicas. Uma sociedade onde uma minoria tem acesso à riqueza social produzida e a grande maioria da população vive numa extrema miséria. O que o Marx tentou demonstrar para a nossa geração foi que o capitalismo colocava as condições objetivas, as possibilidades
da superação das sociedades de classes. Por quê? Porque pela primeira vez na história da humanidade, o capitalismo conseguiu desenvolver as forças produtivas sociais, a técnica, a organização do trabalho, a indústria, a um nível jamais visto nas formações sociais anteriores. O capitalismo conseguiu desenvolver a ciência e penetrar nos segredos da natureza e dos fenômenos sociais como jamais visto na história anterior da humanidade. O capitalismo conseguiu desenvolver o trabalho a um nível de socialização onde todos os produtos, todas as mercadorias são produzidas de forma social e não mais individualmente como eram nas formações sociais anteriores. O capitalismo havia desenvolvido como contradição à classe dominante uma nova classe social que não podia se libertar a não ser libertando toda a humanidade, que não tem nenhum interesse a manter no capitalismo, que tem tudo a ganhar e nada a perder com a luta social. Essa classe social gerada nas entranhas do capitalismo, com a Revolução Industrial, foi exatamente a classe operária. Veja, são essas possibilidades colocadas pelo sistema capitalista que abrem para a humanidade a possibilidade futura de nós construirmos o socialismo. Portanto, o socialismo deixava de ser utopia, deixava de ser uma teoria especulativa, deixava de ser um sistema utópico sem base material e passava a ser definitivamente uma ciência. O socialismo, desde Marx, passa a se construir a partir da ciência e dos conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade. O socialismo ganha definitivamente uma base material. O socialismo deixa de ser algo improvável na história da humanidade para ser algo não só possível, mas algo necessário, sob pena de nós caminharmos para a barbárie social. O que nós estamos vendo hoje, com a crise mundial do capitalismo, com o avanço da miséria no mundo todo, com o avanço de um processo de favelização no mundo todo. Eu não sei se vocês já leram um livro de um antropólogo americano chamado Mike Davis. O título do livro é Planeta Favela. Nesse livro, o Mike Davis mostra com dados econômicos, com dados, com estatísticas, que o processo de barbárie social, de favelização, de miséria, aumenta a níveis impressionantes em todo o mundo, inclusive nos países capitalistas desenvolvidos. Que os trabalhadores não mais encontram saídas possíveis, racionais, humanitárias, dentro do sistema econômico capitalista. Que cada vez mais parcelas dos trabalhadores são relegados a uma condição de miséria, a uma condição desumana de vida social. Que o capitalismo, à medida em que se desenvolve, destrói a única base social, natural possível para a existência da humanidade, que é o meio ambiente. Quanto mais o capitalismo se desenvolve, quanto mais o processo de industrialização avança, quanto mais se explora os recursos naturais no mundo todo, mais nós chegamos a uma crise do meio ambiente, a um processo de destruição da base da existência social, sem a qual a vida humana é impossível sobre a Terra. Quanto mais o capitalismo avança, mais as desigualdades sociais e econômicas se tornam insuportáveis no mundo todo. Que o capitalismo aos poucos vai minando a sua forma de reprodução econômica, na medida em que descarta o trabalho vivo e no lugar do trabalho vivo, no lugar dos trabalhadores, coloca máquinas para produzir mercadorias.
Ou seja, quanto mais a tecnologia se desenvolve, quanto mais as máquinas se aperfeiçoam, como demonstrava Marx no Capital, mais o trabalho humano é descartado, mais os mercados consumidores se encurtam, mais as possibilidades de desenvolvimento pacífico do capitalismo se reduz e os países entram numa concorrência acirrada em nível mundial para controlar as matérias-primas de todo mundo e para controlar os mercados consumidores. Portanto, a era que nós vivemos é uma era de barbárie social, de avanço da barbárie social no mundo todo. É uma era em que a miséria e o processo de favelização faz com que as formas da violência urbana se intensifiquem cada vez mais e a barbárie chegue cada vez mais próximo das nossas casas. É um processo em que a juventude não mais tem razões para ter uma vida futura confortável. As possibilidades para a juventude cada vez são mais restritas sobre o capitalismo. E aí a juventude, que poderia estar empregada no processo de produção social, que poderia estar tendo acesso à educação, que poderia ter acesso à cultura, à arte, aquilo que de bom foi produzido pela humanidade, acaba sendo conquistada pelo tráfico, pela criminalidade, pela marginalidade. E mais, a realidade atual nos mostra que o capitalismo só pode continuar existindo sob a base de crises cíclicas cada vez mais profundas. Então, aquela história que os pensadores, a partir da década de 70, diziam que o capitalismo havia superado definitivamente as crises econômicas, que o capitalismo por si só criava os mecanismos para superar as suas crises econômicas, que a intervenção do Estado no processo econômico reduzia as possibilidades das crises. Essas teses que foram difundidas na academia a partir dos anos 70 mostraram-se inteiramente derrotadas pelo processo histórico. A partir de 1970, o capitalismo ingressou talvez na sua crise mais profunda, que nós, os marxistas, denominamos de crise estrutural do capitalismo. Se antes os governos, os estados, conseguiram, através de mecanismos de política econômica, superar parcialmente os efeitos da crise, conseguia dar um novo fôlego ao sistema de produção capitalista, esses instrumentos, essas possibilidades se tornam cada vez mais restritas na atualidade. As crises se tornam cada vez mais profundas, as consequências das crises econômicas são cada vez mais brutais para a maioria da população mundial e os instrumentos de política econômica se tornam cada vez menos resistentes às crises periódicas. Então veja, pessoal, essa realidade, essas contradições da sociedade que a gente vive, justificam inteiramente nós nos devotarmos ao estudo do pensamento de Marx. Porque a vigência do pensamento marxista não é um problema puramente teórico. Porque nenhum pensamento consegue se justificar historicamente apenas do ponto de vista teórico. O marxismo ele é atual porque a realidade e a história demonstrou que as teses formuladas por Marx se mostraram corretas ao longo da história. Portanto, mais do que nunca, se nós queremos compreender essa sociedade atual, se nós queremos assimilar os avanços da ciência, se nós queremos assimilar os grandes avanços da filosofia, do pensamento social, nós vamos ter que passar por essa dura e árdua tarefa histórica. Se nós não começarmos, se nós não dermos esse passo inicial de começar a assimilar o pensamento produzido por esses dois autores, por Marx e Engels,
nós não daremos nenhum passo adiante. Nós vamos ficar em círculos, que é o que está acontecendo hoje no interior da academia. Veja, o que é que os economistas burgueses estão fazendo atualmente? Eles estão tendo que recorrer a autores do século XVIII e do século XIX. O que foi que o neoliberalismo fez? A teoria neoliberal. Resgatar antigas ideias formuladas pelos primeiros pensadores econômicos do século XVIII. Adam Smith, não é? Os fisiocratas. O que é que o pós-modernismo faz? Resgatar as ideias formuladas por Kant, por Stirner, por Nietzsche, por Kierkegaard, por Schopenhauer. Ou seja, eles têm que voltar aos autores criticados por Marx para poder manter viva a teoria dominante. Então hoje nós vivemos um processo de circularidade no pensamento na academia. Não se dá um único avanço do pensamento social. Se nós olharmos nas últimas 3 décadas, a gente não vê nada que tenha sido produzido, que tenha dado grandes avanços ao pensamento da humanidade. Ao contrário, é sempre recuo para pensadores do século XIX. Não se consegue produzir nada de atual. Portanto, camaradas, se nós discordamos dessa forma de pensamento dominante, que justifica a exploração, que justifica a miséria, que justifica a existência do capitalismo, se nós temos acordo que é necessário compreender criticamente essa sociedade, nós teremos que recorrer aos clássicos do marxismo. Mas não só isso. Porque veja, isso aqui já é um trabalho enorme. Para vocês terem uma ideia, isso aqui não representa nem 20% do que Marx e Engels produziram em toda a sua vida. A obra completa de Marx e Engels hoje está em torno de 114 volumes. Só foram publicados até hoje 52 volumes. Imagine, falta-se mais de 50, mais da metade da obra de Marx e Engels sequer é conhecida pelos marxistas. Escritos sobre matemática, escritos sobre as ciências naturais, sobre a biologia, sobre a química, sobre a física, escritos sobre história, textos de aprofundamento da teoria do valor, da teoria econômica, textos sobre a análise das correntes socialistas. Veja, uma obra imensa, rica, profunda, não é? Que sequer foi publicada até hoje pela humanidade. Então esse é o trabalho a que se dispôs o Le Marx desde o seu princípio. Esse curso que nós estamos iniciando hoje é no sentido de dar os instrumentos para os companheiros e as companheiras, para que vocês possam se iniciar, né, na análise do pensamento marxista. Né? É claro que isso vai querer um esforço também dos companheiros. Nós temos alguns textos, né, que fazem parte da leitura, que os companheiros devem ler, né? Porque se os companheiros e as companheiras lerem os textos, vão poder acompanhar a exposição e o debate, vão poder contribuir com a experiência que vocês acumularam, com o saber que vocês acumularam até agora, vão poder dar contribuições, né, importantes para o desenvolvimento do curso. Tá certo? Essa já é a 3ª turma. A turma anterior, nós tivemos no final, no último encontro, 80 pessoas. Portanto, 80 pessoas ficaram até o final. Esse curso agora, nós tivemos um grande número de pessoas inscritas, o que demonstra que o interesse pela teoria marxista ela está cada vez mais forte. Portanto, camaradas, vamos pegar os textos, leiam os textos e venham para que a gente possa fazer um trabalho rico, um debate rico, para que a gente possa assimilar os elementos do marxismo, para que a gente possa se introduzir na leitura desses 2 grandes pensadores da humanidade, né? E, portanto, qualificar a nossa prática social nos movimentos sociais, na academia, né? E em todas as organizações das quais nós fazemos parte. Nós vamos dar agora um intervalo e aí a gente vai compartilhar o lanche. Depois a gente volta para o debate e já vamos tirar alguns encaminhamentos. Nós vamos fazer algumas propostas
e decidimos coletivamente como é que o curso vai funcionar diante da demanda que nós temos e das condições objetivas, tá certo? Então a gente vai aqui ver se sai com uma proposta que seja expressiva, significativa para todos, o Lemax para vocês. Vocês poderão também aqui olhar aqui as obras, tem banquinhas aí que está expondo vídeos, tem bancas que está expondo materiais. Se vocês também tiverem materiais para trazer, para expor, se sinta à vontade. Só não pode retirar as obras daqui.